Alô, rapaziada, pessoal começando a chegar aqui com a gente para mais uma resenha, mais uma derrota em clássico, 10 jogos, 10 clássicos e uma vitória. Essa é a sina do Fluminense. Tá difícil. Felipe Dávila, Felipe? Que palhaçada, hein? Igor Roger, Juiz 2, Fluminense 1. Aí o Vitor Souza aqui, mais uma derrota. Mais uma derrota. Anderson Freire, Digão, Frazan, Yuri. Por quê? Galera. Fabiano Moura, Digão acabou com o time. E aí muita gente reclamando do juiz, tava vendo, deu uma olhada ali rápido nos grupos ali de WhatsApp. Tava vendo igual a opinião aqui do Rogério Duarte. 3 jogos com o Vasco esse ano, 3 derrotas. Com certeza, tá difícil, é o que a gente falou lá no Mesa Redonda. Fluminense, infelizmente, é assim, né? O torcedor do Vasco vem pra zoar o tricolor, que é freguês, a gente não tem muito o que falar. Vai falar o quê? Falar, fica difícil. O time entra em campo, o time hoje, irreconhecível, o time do Fluminense. Aí, muita gente reclamando do Digão, concordo, Digão, imaturo, zagueiro, um dos zagueiros mais experientes do Fluminense. Fazer o que o Digão fez, a gente vai reclamar do juiz? Claro que vamos reclamar do juiz na expulsão do Frazan, totalmente coerente, mas Digão, não tem como, que ele é aquela história, né? O zagueiro que quer se impor na pancada, isso não existe mais, isso aí era na época lá atrás de Pelé, de Gerson. Hoje em dia o zagueiro tem que se impor na técnica, na vontade, na bola. Não dando pancada no adversário igual o Digão fez, pô. Jogando em São Januário, gente. É óbvio que o juiz vai tendenciar pro time do Vasco. Claro que vai. E aí o Digão vai e me faz uma falta daquela no campo de ataque. A primeira falta do Digão foi no campo de ataque e a segunda no meio de campo. Isso não existe. Não existe um zagueiro com a experiência do Digão levar um cartão amarelo no ataque do Fluminense, com um carrinho criminoso, que se ele acerta o jogador do Vasco, deu sorte que no primeiro carrinho ele acertou a bola. Porque se ele acerta o jogador do Vasco, que foi por pouco, era para ele ter sido expulso, já no primeiro tempo. E aí, igual muita gente aqui já falando, e eu tô vendo aqui o André Luiz falando fora de Diniz. Aí que culpa o técnico teve no jogo de hoje? A culpa pra mim é escalar a Agenor, que já deixou claro que não dá. O Agenor, apesar de não ser um nível técnico muito alto, a gente já vem falando disso há muito tempo, ele já mostrou que não tem instabilidade para ficar no gol do Fluminense. Isso aí é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Mas vamos falar do Digão. Como que um zagueiro com a experiência do Digão vai no primeiro tempo dar um carrinho criminoso? O carrinho que o Digão deu no primeiro tempo foi criminoso. E aí a gente tem que deixar o torcedor de lado. A paixão de torcedor nessa hora tem que ficar de lado, a gente tem que analisar o jogador. E aqui o Marcelo Henrique falando, acertou a bola. O Marcelo acertou a bola de sorte. De sorte, Marcelo. Era para ele ter acertado, ele acertou na sorte, que se ele pega no jogador do Vasco, ele teria sido expulso no primeiro tempo. Você joga bola, Marcelo? Você acha que aquele carrinho que ele deu no primeiro tempo foi um lance de jogo? Se é na pelada, que o juiz não é tão preparado, e tudo bem que o juiz é ruim, é fraco, vai tendenciar pro time da casa, mas se é numa pelada ele é expulso na hora que ele entra solando por cima da bola, Marcelo. Ele vai por cima. Como que ele vai fazer uma coisa dessa no campo de ataque? No campo de ataque do Fluminense. O zagueiro, o experiente capitão do time, vai lá no campo de ataque e dá um carrinho daquele. Então, galera, não tem como deixar de lado. Acertou a bola, acertou. Mas o cartão amarelo foi correto. Correto. E se ele não acerta, que ele acertou, repito, ele pegou a bola de sorte. De sorte. Porque ele foi para dar no jogador do Vasco. Quem joga a bola sabe. Ele foi para dar no jogador do Vasco. Errou e acertou a bola. E aí tomou o amarelo. Segundo lance no meio de campo. O cara entra solando de novo. E aí vamos reclamar do critério do juiz? Vamos reclamar do Frazan. Que aí ele foi totalmente sem critério e eu concordo com o Bruno Silva na saída de campo. Foi claro no lance do Frazan. Ele deu o vermelho esperando uma correção do VAR.
Só que aí ele se arrebentou porque o VAR não interfere em lance interpretativo. E aquilo ali foi claro que foi lance interpretativo. Mas foi óbvio, na hora que eu vi o lance ali pela TV, ficou claro. Ele deu o vermelho esperando a correção do VAR, porque se ele dá amarelo, o VAR não pode se intrometer. Então ele deu o vermelho esperando que o VAR ia falar. Só que o VAR não pode entrar em lance interpretativo. Foi aí que ele se arrebentou. Agora no Digão ele foi correto. O Digão deu uma solada no primeiro tempo, cartão amarelo, e deu outra no segundo tempo. Então foi óbvio, o zagueiro do Fluminense hoje, aí muita gente vai reclamar do Diniz, acho que o Diniz escalou mal o time, concordo, mas aí o pessoal vai reclamar do Diniz. Tudo bem, a gente tem que reclamar, o Diniz tem algumas coisas que ele errou sim, mas o Digão não pode fazer isso em hipótese alguma. Duas soladas que ele deu jogando na casa do adversário e o zagueiro e o adversário sem nenhuma chance clara de gol. No meio de campo, que ele vai tomar o cartão vermelho, um zagueiro tomar um cartão vermelho no meio de campo. Não dá, meu amigo. Não dá para um zagueiro tomar um cartão no meio de campo. E aí vamos falar agora do senhor Agenor. Como que um goleiro de nível profissional rebate uma bola para o meio da área como ele fez. É incrível, incrível, incrível. É igual, aí eu lembro do nosso amigo Alexandre Vilela, que fez aqui o pré-jogo. Parece que ele está em slow motion. A bola vem cabeceada para baixo, ela toca no chão, vem fraca, e o goleiro dá uma raquetada na bola. Eu já vi um lance desse do goleiro dando essa raquetada quando vê um chute forte. Aí você dá aquela raquetada para ela ir para longe. Mas a bola de cabeça fraca, você vê, se você reparar bem, ele faz um movimento como se vai encaixar a bola, só que fica meio na dúvida. Se encaixa, se defende, e aí acaba espalmando para o meio da área. E aí é brincadeira, né? E aí foi uma opinião que eu tinha visto aqui, eu não vou lembrar o nome. É aquela história, o Diniz começa a cavar a sua própria cova. Como é que ele vai escrever? A diretoria veio e contratou o Muriel. Embora eu ainda ache que o Muriel não seja as soluções do problema do Fluminense. Mas ele é melhor do que o Agenor. Como o Rodolfo era melhor do que o Agenor. Mas aí isso aí já é página passada, não tem nem como mais a gente comentar sobre o Rodolfo por causa da triste situação, mas vamos focar no Agenor e no Muriel. Muriel chegou contratado pela diretoria. Aí vão falar, mas ele não se enquadra no esquema do Diniz, não sabe jogar muito bem com os pés. Meu amigo, então se é para jogar com o pé, você pega e bota o Ganso no gol. Pronto, aí o Ganso vai jogar com o pé. Porque foi o diferencial do jogo do Fluminense contra o Ceará, o único que jogou bem. Bota o Pedro no gol. O Pedro joga muito bem com o pé. O Danielzinho, que muita gente reclama, e aí eu acho que é fácil agora a gente chegar também na derrota e reclamar um monte de jogador. Alguém reparou na partida que fez o Danielzinho hoje? O Fluminense se embolava na saída de bola, ele ia lá, pegava, segurava e sofria falta. Então, para todo mundo que reclama do Daniel, se não é o Daniel no campo hoje, a gente teria tomado a virada, teria tomado mais gols no primeiro tempo. Porque o time do Fluminense completamente apático. Acho que o Bruno Silva, de certa forma, foi bem. Quando não tiver o Alan, eu acho que a melhor opção é o Bruno Silva. O Yuri não dá. Não dá para contar com o Yuri. Então acho que quando não tiver o Alan, como a gente não teve hoje, vai acontecer, o campeonato é longo. Aí a torcida vai querer jogar o Bruno Silva fora de novo. Mas o Bruno Silva fez uma partida mediana, do que se podia esperar, quase um mês parado. Então, galera, é complicado. Diniz, tem que rever muitas coisas. Muitas coisas. E aí foi o que eu falei na última resenha de segunda-feira contra o Ceará e voltei a falar no nosso Mesa Redonda na terça-feira. Se perde hoje, tinha que mudar muita coisa. Talvez até o técnico. Eu ainda manteria o Diniz por algum tempo. Mas muita coisa tem que mudar. No gol, ontem, o Agenor não pode ficar nem no banco para começar. Depois do que ele fez hoje, e ainda depois do segundo gol, ainda vira para a torcida. O Agenor, é claro que você não falhou no gol da falta. Mas o primeiro gol que você fez foi uma brincadeira. Brincadeira, um goleiro profissional fazer uma coisa daquela, espalmar para o meio da área. Não tem a menor condição de agarrar no Fluminense. Não tem. Nem no treino. Nem no treino. Teria que ficar. Então a primeira solução, barrar o Agenor. Segunda solução, João Pedro e Pedro não tem a menor condição. A gente vai jogar fora de casa
Óbvio que o time vai vir com uma pressão gigantesca. O Vasco estava lá na zona do rebaixamento, tinha que vencer de qualquer jeito. Era óbvio que ele ia partir para cima do Fluminense. E aí, meu professor? E aí, senhor Diniz, por que que não colocamos os nossos jogadores velocistas? A gente tem Kelvin, tem Evandro, tem um monte de gente que pode escalar. O próprio Brenner, que entrou e não fez nada, não fez nada, nada. Tem o Marcos, por que que o Marcos Paulo não joga? O João Pedro tá bem, entrou bem ao do bem tempo. Algum tempo que o João Pedro vem jogando mal. Antes mesmo da parada da Copa, tirando aquela do Cruzeiro, que ele fez um golaço de bicicleta, ele já vinha feito umas 2 partidas bem abaixo. Então a gente tem que ver alguma coisa aí, tem que mudar. Não acredito, olha só, se a gente for ver com o Diniz já no time, o Fluminense contratou pro ataque Brenner, Evandro, Kelvin. E aí vocês podem me ajudar aí se tiver mais algum. Gente, e o treinador não coloca para jogar? E aí se não é para colocar para jogar, meu amigo, então não deixa contratar. Se a diretoria quer contratar, mas o treinador não vai colocar em campo, não contrata. É simples. Aí o Fluminense tem um monte de atacante e não joga. Aí a gente pega um jogo em São Januário contra o Vasco, que é óbvio que o time vai vir para cima. E aí a gente joga com Pedro e João Pedro parados dentro da área. Não tem como. Claro que não tem, vai tomar sufoco, porque não tem a velocidade. E aí, olha só, igual o comentário aqui do Luiz Afonso. Prefiro jogar mal e ganhar. Jogamos mal hoje. O Fluminense jogou muito mal e ganhou. Então essa não é a solução, gente. É jogar bem e vencer, jogar mal e perder. Não é isso que acontece com o Fluminense. Quando a gente joga bem, a gente chega aqui e fala, pô, jogamos bem, merecíamos a vitória, mas não aconteceu. Agora hoje a gente vai falar o quê? O time foi completamente apático. Se entregou pro Vasco, achou um gol. Numa boa, belíssima jogada do Gilberto, foi esperto, recuperou a bola, deu um bom drible, finalização perfeita do Pedro. Agora me fale qual foi a outra situação que a gente chegou a sentir que iria vencer o jogo. Eu vou ser muito sincero para vocês. Eu faço lá uma brincadeirinha de aposta lá num site, não vou dizer o nome, não patrocina a gente, não vou dizer o nome. Aí tem um site lá que eu faço lá umas brincadeirinhas de aposta, pouca coisa, só para brincar ali assistindo o jogo. Na hora que começou o segundo tempo, eu botei a vitória do Vasco, que era óbvio que o Vasco ia vir para cima, e eu digo mais para vocês, coloquei antes do Digão ser expulso. Porque o que acontece? A gente tem um treinador que não é porque perdeu o jogo hoje que eu estou falando isso. Porque aí eu acho injusto. Eu já venho falando quando o Fluminense ganha, quando empata e quando perde. O Diniz demora a sentir o jogo, demora a mexer. Era óbvio que ele teria que voltar para o segundo tempo, tirando pelo menos o Daniel. Para mim estava bem no jogo, mas não era o jogo de acelerar que o Daniel faz. Então ele teria que colocar um jogador aberto pela ponta, porque o Vasco ia vir para cima, então tiraria o Daniel, colocaria para mim o Marcos Paulo, aberto por uma ponta. O Fluminense teria o contra-ataque ao seu dispor, com Breno e Marcos Paulo, não teve isso. E aí era claro que o Vasco ia vir para cima, provavelmente ia virar o jogo. Aí o Digão me faz uma besteira daquela, incendiou ainda mais o jogo. Aí para completar a besteira do Digão, o Agenor comete uma cagalhofância danada, que aquilo não tem, a gente vai ficar procurando alguns termos e não vamos encontrar. Aí entra o juiz, né? Como que um juiz profissional não, né? Mas acho o seguinte, a gente fala que tem que profissional o juiz, mas vocês têm noção de quanto que um juiz ganha para apitar um jogo daquele? Ele não precisa trabalhar em outro lugar, não. Só para deixar bem claro. Ganha muito bem. Não é profissional, mas ganha muito bem para fazer a besteira que ele fez hoje. E aí foi o que eu falei, fico com a opinião do Bruno Silva no final. O VAR entrou principalmente no Brasil para servir de muleta. A gente vê em alguns lances os caras esperando o VAR entrar em ação. E foi assim que aconteceu na expulsão do Frazan. Foi óbvio, o juiz deu o vermelho para esperar o que o VAR ia falar. Como o lance era de interpretação, o VAR não falou nada. E o juiz, ou se falou, mandou seguir o lance que o juiz tinha feito em campo, e aí ele não poderia voltar no que ele já tinha feito. E aí fica complicado. 2-1 com 2 a menos, não tem o que fazer. Eu, sinceramente, ainda, de novo, tiraria o Daniel, deixaria o Pedro no ataque. Chance quase nenhuma de empatar o jogo.
Se eu não tenho chance quase nenhuma, eu deixo pelo menos meu centroavante. Que foi um exemplo. Se a bola caísse no pé do Pedro, igual caiu no Brenner, que ele dá um chute para cima, ainda acho que ele fez a opção certa, por mais que tenha errado o chute, o Pedro teria mais chance de fazer o gol. Então ele vai tirar um único cara que poderia desequilibrar o jogo, que era o Pedro, o Diniz tira, e fica praticamente com zero chance de empatar o jogo. Zero. Quando ele tira o Pedro ali, ele está praticamente deixando claro: vou jogar para não levar mais gols, porque empatar não dá mais. E aí foi o que ele fez. E aí agora a gente tem um jogo terça-feira. Para mim passou agora a ser o jogo do ano do Fluminense. Campeonato Brasileiro. Porque assim, ainda acredito que o Fluminense não entre na zona do rebaixamento nessa rodada. Porque por mais que a gente esteja ali na beira, tem Avaí, CSA, Cruzeiro e Chapecoense. Só que Chapecoense enfrenta o São Paulo lá no Morumbi. Então acredito que o São Paulo vença. O Cruzeiro, com um time completamente reserva, enfrenta o Bahia. Acredito que o Bahia vença. E Avaí e CSA acho que só estão de passagem pela Série A. Times muito abaixo, então, tipo assim, nem conta muito. Embora o CSA nessa rodada enfrente o Atlético Paranaense também, time reserva, ainda acredito que o Atlético Paranaense seja favorito. Então, gente, agora eu ainda acho que temos que torcer contra os nossos possíveis adversários aí da zona para não entrar na zona do rebaixamento, porque se entra na zona do rebaixamento, aí começa a ficar mais complicado do que já está, porque o futebol, isso aqui conta muito. É o que está faltando no Fluminense, é o que a gente vem falando. O time do Fluminense chega e não faz gol. E aí a cabeça começa a pesar nessa hora. Fica muito complicado. E aí é o que a gente vem falando. Na terça-feira tem que acontecer mudanças de imediato. Eu estou falando, nem no banco a Agenor pode ficar. O Yuri não pode jogar nesse time. A gente vai ter a volta do Alan na terça. A gente vai ter a volta do Ganso. E aí outra coisa, já deixo de cara. Não tem como entrar no meio de campo com Alan, Ganso e Nenê. Não dá. A gente tem que ter gente para marcar. Não dá para entrar nesses. E aqui o Fábio Bastos falando: esquece a Sul-Americana, a luta é para não cair. E aí é para não cair no Brasileiro. Sul-Americana a gente tem que ganhar. O Luiz Afonso: Douglas, me desculpe, mas esse time vai cair com o Diniz. Não estamos ganhando de Goiás, Ceará, Vasco, não estamos pegando os times mais fortes. E aí, gente, o problema todo é esse aí. A gente pega o Ceará em casa. O jogo do Vasco hoje, vamos ser sinceros, o empate estava de bom tamanho. Antes de começar o jogo, jogando em São Januário, o empate estaria até de bom tamanho. O problema todo é empatar com o Ceará dentro do Maracanã. É perder para o Goiás dentro do Maracanã. É não ganhar da Chapecoense jogando muito melhor. Esse é o problema do Fluminense. Perder para o Vasco, por mais que seja triste, que a gente fique puto, não dá. E aqui o Anderson Marvila talvez não tenha entendido. O Nenê não pode jogar. O Nenê ainda não foi inscrito. Não joga. Mas aí eu já estou falando mais para frente. Não tem como escalar esse meio de campo. Para a Sul-Americana agora quem foi inscrito foi o Muriel e o Pedro. E aí é outra coisa. Não é possível ele continuar com a Agenor, inscrever o Muriel, perder, no caso, uma troca, jogar fora para continuar com a Agenor. Não acredito que o Diniz vai fazer isso. Aí, se fizer isso, aí, Diniz, eu começo a concordar com os caras que estão pedindo a cabeça do treinador. Não tem como a Agenor, uma falha atrás da outra, continuar com o cara. Não falhou. Ainda acredito, ainda vejo que ele não falhou contra o Ceará. Mas só que já fica a impressão pra gente que toda a bola que entra no gol do Fluminense era defensável. Porque ele falha em alguns lances complicado, igual no primeiro gol de hoje. Então toda a impressão que quando a bola entra era que a bola era defensável. E aqui, o André Carlucci, o time jogando como time pequeno. O Fluminense não é audax. Hoje foi muito mal. Mas os outros jogos o Fluminense tem ido bem. Esse que é o problema. Esse que era o problema. E aqui o Diogo Bruno. Era para recuar o Yuri. Mesmo com a merda, era melhor que o Frazan. Cara, o Frazan, quando ele entrou, ele não foi mal. Ele não comprometeu. Hoje,
Ainda acho que ele não precisaria ter feito aquela falta, porque a gente tinha o Caio chegando, o Caio Henrique chegando, tinha um Nino um pouquinho distante ainda, mas que daria para chegar se ele cercasse, como o próprio Rafael falou, a bola estava quicando. Então acho que o Frazan falhou em segurar, cometer aquela falta na entrada da área, mas ele quando ele entrou, ele bem, deu conta do recado em alguns jogos. Então, não tem como. Cristiano e aí todo mundo falando, tem que sair o Agenor. Gente, uma coisa que eu aprendi na vida. Quando a gente fica, o Carlos Eduardo falando que a falta era defensável. E aí, Carlos, me desculpa, aí já é o que eu tô falando. Qualquer bola que entrar no gol do Fluminense, a gente vai entrar que era vai achar que era defensável. Mas a falta ali foi muito bem cobrado, mérito total do batedor. Aí eu acho que não tinha como pegar aquela não, é a minha opinião. Muriel e Alisson defendiam aquela falta. Não tem como, né? Nem o Alisson pegava aquela falta. Então, gente, mas só que sempre que o Fluminense levar um gol, vai deixar essas perguntas na nossa cabeça. Se fosse o Muriel, pegaria. Porque isso já fica na nossa cabeça, que o Agenor vai falhar, que o Agenor vai falhar. E o Diego Torres está falando aqui uma coisa que eu observei, ó, ele armou mal a barreira. Diego, ali é complicado porque tinha o Bruno César e o Pikachu. Então não é que ele armou mal a barreira, era a única opção. Ali na barreira era a única opção dele. Porque se ele arma pro canhoto, ele abre todinho o canto do direito, que é o Pikachu. Se ele arma segurando o Pikachu, daria espaço todinho pro Bruno César. Então ali ele não teria muito o que fazer. Entendeu? Não é que ele abriu o canto igual tá falando aqui o Arthur Lima. Se ele bota a barreira pro outro canto, ele